Olá pessoal, aqui é o professor Gil Carneiro mais uma vez. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre aleatorização e avaliação de políticas públicas. No vídeo anterior a gente explicou um pouco sobre como é que funciona o processo de aleatorização e como é que ele, de certa maneira, endereça, né, os nossos problemas de construir um bom contrafactual e mitigar os possíveis vieses. Agora nós vamos detalhar alguns minúcias, né, desse método e algumas coisas que podem dar certo ou dar errado e como a gente vai interpretar esses resultados. Nós vamos tratar agora desse conceito de validade interna e validade externa. Esse conceito de validade interna e validade externa, eles dizem respeito à interpretação dos resultados, a extensão que eu posso dar a esses resultados. A validade interna ela me garante que o efeito que eu estou medindo de fato se deve ao programa. Ao passo que a validade externa, ela me diz se aquele resultado ele pode ser extrapolado para a população como um todo. Enquanto a validade interna, ela me diz que de fato eu obtive o efeito real do programa, ou seja, que eu tenho uma estimativa válida do contrafactual que vai me fornecer o impacto real desse programa, a validade externa ela vai me dizer, basicamente, se essa amostra que eu utilizei, se ela é uma boa representação do que seria a população como um todo. Ou se, na verdade, esse programa ele só se aplica, né, para esse subgrupo específico que possui características particulares da população como um todo. O método de aleatorização, né, ele tem como vantagem garantir tanto a validade interna quanto a validade externa. Isso acontece porque a validade interna ela vai ser garantida porque os grupos são idênticos, né, como a gente debateu no vídeo anterior, em todas as características, exceto, né, pelo fato de um ter recebido o tratamento ou não. E já a validade externa, ela é garantida pelo fato da amostragem ser aleatória. Ou seja, se eu tenho uma população elegível e tiro dessa população uma amostra, estatisticamente, pelo teorema do limite central, eu garanto que essa amostra ela é representativa da população como um todo. Então, de modo que, se a aleatorização for bem sucedida, os resultados que eu obtiver para essa subamostra vão valer para a população como um todo. Então, eu tenho aí, no caso, tanto a validade interna, ou seja, garantindo que eu estou de fato obtendo o resultado do programa, como a validade externa, de modo que esses resultados eles valem sim para a população como um todo. Esquematicamente, eu tenho o seguinte, né? Aqui eu tenho a população de unidades elegíveis, da qual eu posso tirar uma amostra aleatória. O fato de eu ter selecionado aleatoriamente essa amostra diz que ela é representativa da população. Portanto, eu garanto a validade externa. E partindo dessa amostra da população como um todo, eu divido ela em dois grupos, um grupo de tratamento e um grupo de comparação. E essa seleção, né, que vai me dar grupos idênticos, exceto porque esse aqui vai posteriormente receber o tratamento e esse não, me garante que eu tenho a validade interna. Ou seja, que quando eu comparar os dois grupos após o tratamento, o resultado que eu vou observar, de fato, se deve ao programa. Por isso que o método de aleatorização ele é considerado o padrão ouro das avaliações de políticas públicas. Alguma daquelas etapas ela pode não acontecer. Por exemplo, a amostra que eu extraí da população pode não ser aleatória. Né? Então, eu não vou ter impactos generalizáveis, ou seja, não vou ter validade externa da população. Eu ainda posso ter que, mesmo uma amostra sendo aleatória, o tratamento não foi selecionado de forma aleatória. De modo que, quando eu fizer aquela comparação, ela não vai me fornecer o impacto do programa, logo, eu não tenho a validade interna. Então, eu posso ter uma falha em qualquer uma das duas etapas. A depender da implementação, né, e do desenho de avaliação, a gente vai ter que, às vezes, escolher entre a validade interna e a validade externa, por uma questão, às vezes, de custo, né, ou alguma própria restrição legal, né, referente à avaliação do programa. Basicamente, quando é que eu posso utilizar uma seleção aleatória? Um fator que é decisivo, né, para poder fazer esse tipo de seleção aleatória é quando eu tenho uma população elegível que for superior ao número de vagas disponíveis. Ou seja, eu vou ter que escolher quem vai participar do programa ou não. Então, o sorteio vai ser uma forma justa, né, como a gente já disse, de incluir essas pessoas, né, decidir quem vai participar do programa ou não, dado que, dentre, né, a população elegível, elas são igualmente merecedoras, né, de receber o tratamento. Então, nada mais justo do que eu atribuir uma probabilidade idêntica, né, de cada um dos indivíduos poderem ou não receber o tratamento. Dessa forma, né, enquanto o programa não for universalizado, eu posso ter diversas rodadas, né, de expansão do programa, e aí eu consigo medir o efeito, né, ao longo do tempo, de médio e longo prazo. Um segundo fator que sugere, né, uma avaliação aleatória seria quando o programa precisa ser introduzido de forma gradual, ou seja, né, que eu preciso de um piloto, né, e aí depois ele vai ser expandido para a população elegível. Nesse caso, eu vou aleatorizar a ordem do recebimento. Ou seja, quem vai entrar primeiro. Né? Então, eu seleciono as rodadas. Né? Você vai receber primeiro agora, depois eu vou ter um novo grupo, um novo grupo, um novo grupo. Então, enquanto o último grupo não entrar, eu vou ter sempre um grupo de comparação e eu consigo também captar a diferença de tempo de exposição. Né? Se o tempo, né, de recebimento do programa vai afetar os efeitos futuros deste. De forma geral, então, eu consigo descrever as etapas do processo de seleção aleatória em três partes. Primeiro, eu tenho que determinar a população que é elegível ao programa. Se for, por exemplo, um critério de renda, eu defino que todo mundo que ganha, por exemplo, meio salário mínimo vai pertencer a esse programa. Depois eu tenho que, se eu quiser gerar um projeto piloto, né, se eu não for universalizar o programa, eu vou selecionar uma amostra aleatória. Ou seja, dentro de todas as pessoas que atendem esse critério, eu vou selecionar aqueles que vão integrar o experimento, né, participar do programa.
Se a população elegível ela for pequena, eu consigo abranger todo mundo no experimento, né? Quando isso não acontece, eu vou ter que realmente sortear uma subamostra, né? E isso vai me garantir a validade externa. E por fim, eu atribuo aleatoriamente alguns indivíduos para participar do programa e outros para funcionar como grupo de controle. Uma outra questão que pode surgir é a questão do nível de aleatorização. Às vezes, não faz muito sentido eu fazer a aleatorização a nível de indivíduo. Por exemplo, suponho que eu tenho uma escola, né, e eu vou sortear alguns alunos dentro da mesma sala para poder participar do programa e outros não. Porque eu posso ter uma contaminação cruzada entre eles, né? Então, assim, faz mais sentido eu fazer a aleatorização a nível de escola ou a nível de turma, né? Dependendo do caso. De modo que eu evite algum tipo de contaminação ou vazamento. Quanto mais agregado for minha unidade de aleatorização, por exemplo, se eu estiver indo para município, estado, né, eu tenho que garantir que eu tenho um número suficiente de unidades que vão receber esse tratamento e controle. Por quê? Porque para que valha o termo do limite central, que vai me garantir o balanceamento entre os grupos, eu preciso de uma quantidade mínima, né, de unidades. Então imagine se eu estivesse aleatorizando estados, só tenho 27 estados. Se eu colocasse metade, né, para cada um, eu teria pouco menos de 15 unidades, né, para cada grupo. Então, seria um número muito pequeno. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente quando a gente vai realizar esse tipo de aleatorização para um nível mais alto. Outro ponto importante é que muitas vezes as características dos municípios elas são bastante diferentes, né? Então, suponha que eu quisesse aleatorizar, sei lá, municípios no Nordeste. E a gente sabe que 80% do Nordeste está dentro do semiárido. Então, seria interessante eu garantir que eu não estivesse comparando, por exemplo, municípios no litoral com municípios no semiárido que têm características muito diferentes. Porque eu sorteando aleatoriamente teria muito mais chance de cair municípios no semiárido do que municípios no litoral. Então, é importante ter em mente, né, que essas características climáticas, geográficas, elas estejam todas bem controladinhas no processo de aleatorização. E aí você pode ter desenhos de aleatorização mais completos, né? Com clusters, estratificados, etc. Então, assim, quanto menor o nível, né, de agregação que a gente está trabalhando, maior o risco da gente ter algum tipo de vazamento, né, ou contaminação. Ou seja, de um grupo que era para ser o nosso grupo de comparação, ele receber ou ser contaminado pelo grupo de controle. Esse exemplo que eu dei das escolas, né? Imagina que você está aleatorizando dentro de uma turma. Se você faz um programa, por exemplo, de nutrição escolar para alguns indivíduos, o coleguinha vai ver o aluno se alimentando de forma diferente, isso pode afetar o comportamento dele. Outro exemplo clássico é dos vermífugos, né, no Quênia, em que alguns indivíduos receberam os vermífugos, só que o fato dele não estar transmitindo, né, a doença, ou seja, ele não estar contaminado com os vermes, fazia com que as pessoas ao redor dele também pegassem menos doença. Então você tem uma forma de contaminação do seu grupo de controle. Nesse caso, fazia muito mais sentido eu pegar aldeias como um todo, em vez de pegar indivíduos dentro da mesma aldeia. Então, fazer essa seleção de forma mais isolada. Então, quando você trabalha com um nível menor de agregação, você pode, mais fácil, né, você incorrer nesse tipo de problema. Outras falhas de implementação que podem acontecer, por exemplo, né, o transbordamento, né, que é quando o grupo de tratamento ou o grupo de controle, ele pode estar, de alguma maneira, influenciando o grupo de comparação. Sei lá, o grupo de comparação vê o tratamento acontecendo com o grupo de tratamento, e isso influencia ele a buscar um outro tratamento por conta própria, certo? Ou alterar o seu comportamento. De modo que eu tenho uma contaminação no final e eu não vou estar medindo o efeito corretamente do programa. Eu estou indo para um de cumprimento parcial, né? Ou seja, quando eu tenho uma troca, né? Quando alguém do grupo de controle consegue participar do programa, seja por falhas na implementação, né? Ou por alguma questão até corrupção, etc., dentro do programa, ou os indivíduos do grupo de tratamento desistem de participar do programa. Então, esse tipo de falha pode acabar afetando a avaliação quando eu tenho uma aleatorização. Isso é muito mais fácil de acontecer quando eu tenho um nível de aleatorização mais baixo. É isso, pessoal. Esses são alguns aspectos, né, práticos, né, e teóricos da aleatorização para avaliação de políticas públicas. Na próxima aula eu vou descrever um pouquinho a parte matemática, né, como é que essa aleatorização acaba, né, resolvendo nossos problemas de viés de seleção que nós descrevemos no modelo de resultados potenciais. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.